Muito bom dia, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você neste dia. Hoje é dia 19 de abril, feriado de Corpus Christi. Essa data é uma data oficial, um feriado oficial, feriado nacional, comemorado no Brasil. E tem um grande significado para nós cristãos, mas também para aqueles que amam e temem a Deus. A palavra de Deus vai dizer que numa quinta-feira, esse é o motivo deste feriado ser comemorado na quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho de 2025, o feriado de Corpus Christi. O que significa Corpus Christi? Corpus Christi, em latim, quer dizer corpo de Cristo, ou seja, significa que o corpo de Cristo foi partido por nós. E simbolicamente falando, Jesus comemorou a última Santa Ceia na quinta-feira, antes dele ser entregue pelos guardas, ser preso pelos guardas romanos e ser levado para a cruz do Calvário. Então, na quinta-feira, Jesus reúne os discípulos e celebra a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, também conhecida como a Ceia do Senhor ou comunhão, é uma prática cristã de nós, evangélicos e católicos, que celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Instituída pelo próprio Jesus, a última Santa Ceia. Foi Ele mesmo que instituiu. É um memorial da sua entrega, do seu sacrifício lá na cruz. O pão e o vinho, o suco da uva. O pão que representa o seu corpo e o sangue, e o suco da uva que representa o seu sangue. Os cristãos participam da Santa Ceia para relembrar o sacrifício de Jesus e reafirmar a sua fé e celebrar a nova aliança entre Deus e a humanidade. Então, você que é cristão, esse mês nós já participamos, no primeiro domingo do mês, da Santa Ceia. A ceia nos faz lembrar em memória ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, a partir dos elementos pão e suco, o pão que simboliza o seu corpo e o suco que simboliza o seu sangue, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Que neste feriado de Corpus Christi você possa se lembrar que Jesus Cristo morreu por você. E lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em todos os evangelhos, está registrado acerca da ceia. Lá em Mateus 26, do 17 ao 30, Marcos 14, do 12 ao 26, Evangelho de João 13, 1, também está registrado, e também no Evangelho de Lucas. Mas um texto que é um texto base que nós, pastores, geralmente usamos é 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, que fala sobre a ceia. O apóstolo Paulo está ali relatando o que Jesus disse, porque ele está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus naquela noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente, após comer o pão, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice, é o meu sangue, o cálice da nova aliança em mim. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes comermos o pão e bebermos o cálice, nós celebraremos a morte do Senhor Jesus. Então, só dando uma introdução aqui sobre este feriado de Corpus Christi, eu queria falar hoje sobre a graça soberana que está
registrado lá em Romanos, capítulo 9, versículo 18. Diz assim: logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9, 18. Nessa postagem, o apóstolo Paulo aborda a soberania de Deus em relação à escolha de Israel e a extensão da sua graça aos gentios. Deus escolheu Israel como povo seu. É o povo escolhido de Deus. Nós temos acompanhado aí nesses últimos dias intensos ataques contra Israel, começando pelo que aconteceu no ano passado, onde o Hamas invadiu Israel e matou mais de 1.000 pessoas. Nós temos presenciado agora essa guerra entre Israel e o Irã. E ali ao redor de Israel, todos que estão ali ao seu redor querem destruir Israel, porque Israel é o povo escolhido. Deus escolheu Israel por soberania de Deus, mas também Deus estendeu a sua graça a nós gentios. Ele nos lembra que Deus, o apóstolo Paulo nos lembra que Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu aqueles que farão parte do seu projeto, do seu plano. Não por méritos humanos, não porque nós temos capacidades humanas, mas pela sua graça. E a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa verdade pode ser difícil de compreender plenamente, mas nos aponta para a grandeza e misericórdia dos planos de Deus, que estão além da nossa compreensão. Como você reage ao pensar na soberania de Deus? Há momentos em que sente dificuldade de acreditar que os planos de Deus não seguem a lógica humana? Paulo nos desafia a confiar em Deus, sabendo que Ele é justo e que tudo o que faz é para o bem dos seus filhos. A percepção da grandeza dos desígnios de Deus é sempre um convite à humildade e à submissão diante do plano divino, reconhecendo que a sua graça é oferecida por pura bondade e não por merecimento nosso ou do povo de Israel. Ore pedindo a Deus ajuda. Ore, confie na sua soberania e aceite humildemente sua vontade, mesmo quando ela não faz sentido para você. Que a sua fé seja fortalecida pelo reconhecimento de que Deus está governando sobre tudo e sobre todos, e que você possa descansar em sua graça, sabendo que Ele é bom e fiel em todos os seus impenetráveis caminhos. Deus é fiel, Deus é bom. Foi por Ele, através dEle, pelo seu sacrifício e pela sua graça que nós estamos aqui. Deus abençoe a sua vida. Feliz feriado de Corpus Christi, e que a graça de Deus te alcance e que você possa entender esta verdade em nome de Jesus.